façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. É verdade, praticamente não vê isso. As coisas, na Alemanha, uma coisa impressionante. E faz os atos do 8 de janeiro parecerem fichinha, né? Porque a gente tá vendo revoltas e tumultos de coisa queimada. Não, e fechando as estradas e realmente... E o detalhe, a população aderindo. Foi inicialmente uma ação dos próprios agricultores, mas depois a população foi aderindo. E há uma tendência, assim como você citou a questão da eleição aqui nos Estados Unidos, esse ano será o ano onde metade do planeta estará em algum tipo de eleição. E a União Europeia terá a eleição mais importante, que é aquela que faz a eleição dos seus delegados. Sim, o parlamento, do Parlamento Europeu. E há uma previsão, pela primeira vez desde a criação da União Europeia, de termos metade e talvez a maioria dos assentos tomado por visões ou partidos ou propostas conservadoras, o que jamais aconteceu na União Europeia desde a sua fundação. Eu publiquei uma notícia aqui no meu Locals há alguns dias, dizendo que o partido de direita projetam vitória na eleição para o Parlamento Europeu em 9 países. Imagina. Uma coisa impressionante, uma coisa absolutamente... digamos assim, se falou de uma onda conservadora no mundo ali nos anos de 2015, quando veio o Brexit, 2016 os Estados Unidos, 2018 Bolsonaro, mas parece que se isso aqui se confirmar e a vitória do Trump se confirmar, junto com o que aconteceu já com o Milley, assim, parece que a tal da onda conservadora dessa vez está maior e com mais volume do que até a que a gente teve um pouco menos de uma década atrás, né? Por isso que eu creio que esses movimentos, eles são pendulares, né? Existe aquela ideia de ação e reação. E esse é um dos assuntos em que eu vou te provocar, inclusive, sobre isso. Hoje eu faço questão de te provocar. Que me parece que aqui nos Estados Unidos, Paulo, a gente, de alguma forma, a gente está vivendo um período muito importante e muito necessário. Porque você veja, poucas pessoas se dão conta, e a nossa audiência, às vezes, até provoca a sua reflexão com isso que eu vou dizer. Da mesma forma como eu falei para muitas pessoas que a eleição da Dilma Rousseff, a reeleição, na verdade, quando ela ganha o Aécio Neves, foi uma bênção de Deus, eu digo isso porque a providência de Deus... Deus teve misericórdia do nosso país quando a Dilma Rousseff ganha a eleição e não o Aécio Neves, porque se ele vence, muito provavelmente nós ainda estaríamos dentro daquela situação do establishment de alternância entre o PT e o PSDB. O que nós vivemos foi a debacle do PT no segundo governo Dilma. Isso causou uma reação da população, se formou aquele tripé: corrupção, crise econômica e violência, e a segurança pública colapsada. Aliás, esse tripé começa a se formar de novo agora, essa que é a verdade. Mas, graças àquela crise, houve inclusive a eleição do Bolsonaro. E da mesma forma agora, eu entendo que essa crise que foi criada pela derrota do Trump e do próprio Bolsonaro no Brasil, ela vai oportunizar uma onda, né, pendular, um movimento que vai criar musculatura e que era importante, inclusive, aqui para os Estados Unidos. Eu vou te fazer essa provocação ainda durante o nosso programa hoje. Eu queria dar uma contextualizada sobre a situação aqui dos Estados Unidos, porque muitas vezes a nossa audiência no Brasil, e mesmo aqui nos Estados Unidos, da TV Flórida, que a gente tem uma audiência grande aqui, eles não compreendem muito bem como foi importante, na minha percepção, como foi importante, né, na minha percepção, esse período do Biden voltar ao poder para que muita gente compreendesse, ou pelo menos desenvolvesse uma posição de maior maturidade, porque você gostava das políticas públicas do Trump, mas rejeitava a pessoa do Trump.
E no Brasil, hoje, eu tá dizer muito que era claro. um nojo estético. As pessoas tinham um nojinho estético. Eu acho que é por aí, essa ideia de nojo estético. Isso, há muita similaridade. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, a sua entrevista, que foi de 1 hora, mais ou menos, a sua entrevista que você fez essa semana, em inglês, foi uma entrevista que você toca nesse ponto, né, das similaridades. E depois eu vou até pedir que você fale um pouco sobre essa entrevista, porque ela é muito importante. Já mandei para um monte de gente aqui nos Estados Unidos. Hoje sai a versão dela em português, eu acho. Entre hoje e amanhã. Que bom. Mas dublada ou legendada? Legendada. Porque muita gente aqui nos Estados Unidos me pergunta sobre a situação no Brasil. E isso que você fez, essa entrevista, para mim, foi um divisor de águas. Realmente, hoje nós temos um material para passar para todas essas pessoas aqui dos Estados Unidos que nos perguntam. Aliás, fazem as mesmas perguntas que a sua entrevistadora fez com muita... A Marissa Streit, ela, inclusive, israelense, judia israelense, Streit, né, sobrenome. Mas ela não é CEO da PragerU à toa. PragerU teve no ano passado 2 bilhões de visualizações de vídeo. Eles realmente se tornaram um foguete. O bacana dessa entrevista, eu tenho boa relação com um sujeito chamado James Carafano. Ele é o assessor de geopolítica do Donald Trump. O cara ele é da Heritage Foundation, é o cara que assessora o Donald Trump em termos de geopolítica. E eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu recebo, inclusive, o que ele manda, um e-mail, uma newsletter que ele manda para as pessoas mais próximas, para as pessoas da relação dele, que ele analisa as situações, vai lá, fala do Peru, fala da Argentina, fala inclusive do Brasil e tudo mais. Eles têm um núcleo de estudos dele lá, geopolítico, na Heritage. E eu fiquei feliz quando eu vi o James compartilhando a entrevista. Aí eu falei assim, puta, realmente, chegou nas pessoas que tinha que ter chegado. E quando o assessor de geopolítica do Donald Trump fala assim para as pessoas, olha, eu recomendo que vocês vejam essa entrevista porque é isso que está acontecendo no Brasil. Então, talvez nessa entrevista, num primeiro momento, embora os Reels tenham passado de um com 300 mil visualizações, o outro estava com 150, uma amplitude boa. Mas mais importante do que isso é você chegar nas pessoas que são as tomadoras de decisão. Então, até para o Chris Smith, o deputado lá com quem nós tivemos, eu mandei para o Mark Meloche justamente a entrevista. Aí ele diz, isso aqui é muito bom, é muito útil. Agora, o difícil, né? Eu brinco, as pessoas, Paulo, faz muito bem, você falou inglês muito bem. Eu falo assim, eu brinco, quando eu tô falando português, eu me sinto um faixa preta, porque eu consigo fazer tudo que eu quero. Eu consigo, com as palavras, muito difícil eu não conseguir expressar o que eu tô pensando. Nessa entrevista, mais especificamente, a dificuldade era que eu tinha que, óbvio, entender o que é menos problemático, daí eu precisava formular o que eu precisava dizer para alguém que não sabia nada do Brasil. Então, quando eu falar o Fernando Henrique, no Brasil todo mundo sabe quem é. Mas nos Estados Unidos ninguém sabe quem é. Então, eu preciso... É tudo como se você estivesse explicando para uma criança que não sabe nada sobre um determinado assunto, né? Então você tem que, todo o tempo, fazer associações com a política americana, analogias, etc., para a pessoa entender. Aí você tem que formular o pensamento assim e convertê-lo para inglês. Eu tô até colocando na tela agora, no meu Twitter, eu reproduzi. E eu tenho até, eu botei aqui umas fotos, né, sua, que aparece com ela na entrevista, e eu botei o link. Mas para você que está nos assistindo, se você não viu essa entrevista, se você é fluente no inglês, veja. Se você tem amigos estrangeiros que querem entender o que está acontecendo no Brasil, mande o link dessa entrevista. E agora você já me deu a notícia de que vai ter o legendado em português saindo agora, hoje ou amanhã, e hoje, aí é muito importante. O grande Miguel Tomé, que é quem faz as minhas legendas, prometeu que hoje ainda ele vai entregar, já revisado, um trabalho grande, né, de legendar 1 hora de entrevista. E aí eu vou fornecer gratuitamente, eu que vou fornecer a legenda para PragerU e vou publicar também nas minhas redes sociais a versão completa legendada. Então, é bom que você faz uma revisão também, porque normalmente essas legendas feitas aqui nos Estados Unidos tem muito erro, né? Não, mas então, o Miguel é muito bom.
Não, por isso falando que vai ser bom que você vai fornecer para eles uma legenda fidedigna, né, do que foi tratado. Ele é quem faz todas as traduções do curso Fim da América, de todas as entrevistas que eu faço. O Miguel, já trabalho com ele há algum tempo. Ele realmente é um profissional muito cuidadoso. Mas deixa eu fechar a provocação que eu estava fazendo para você. Quando eu falei sobre essa questão da necessidade da gente passar e dessa onda, né, que você fala que hoje há essa reação conservadora no mundo, eu acredito, e essa é a minha provocação que eu faço a você, que foi importante para o brasileiro passar pelo que nós estamos passando hoje no que diz respeito aos Estados Unidos. Porque a proximidade do Donald Trump com o Bolsonaro fez com que muita gente adquirisse uma veneração pelos Estados Unidos, e muita gente uma admiração pelos Estados Unidos, e parte disso também nós temos um pouco de responsabilidade. Você, um pouco menos, eu vou chegar lá, mas, por exemplo, você pega o curso que a Ana Paula faz sobre história americana. Lindo. Pô, fantástico, demais. Aquele curso lindíssimo. Então, todos nós... E a Ana sabe muito de Estados Unidos, ela sabe muito de história americana. Ela é uma apaixonada pelos Estados Unidos. E foi uma das pessoas tanto que me casou desafiou, com um americano, casou da com um americano. seleção de vôlei. Não, e ela me desafiou a conhecer mais o Ronald Reagan. Eu te digo que ela foi uma inspiradora. Eu fui atrás dos vídeos, dos discursos, é uma coisa sensacional. Mas essa proximidade do Bolsonaro com o Trump fez com que muita gente da direita brasileira, dos conservadores e liberais, passasse a olhar os Estados Unidos como se fossem a referência mundial de virtude. E você foi um dos poucos que foi na contramão. Até lembro do Magno Malta, né, que fala que se você quer se destacar, anda na contramão. Mas você foi um dos poucos que foi na contramão, e eu fui eu posso dizer com alegria, que assim como eu me matriculei no COF, né, no curso do Olavo de Filosofia, eu fui da primeira turma que me matriculei no teu curso sobre a América, né? E essa turma que eu participei, que aliás não acabou ainda, né? Esse curso ainda não. Ele continua. Ele é uma universidade, né? Mas nesse curso você foi a primeira pessoa que levantou ou fez um diagnóstico da situação dos Estados Unidos hoje, dizendo que aquela nossa referência de virtude histórica, ela se deteriorou a tal ponto que hoje a própria cultura americana, ela implode muitos daqueles valores. E você levantou uma luz amarela que naquela época da proximidade do Bolsonaro, Trump, muita gente olhava e não percebia que você falou na sua entrevista uma coisa que deixou a sua entrevistadora um pouco assim incomodada, e aí você fez até uma retificação que consertou um pouquinho, porque você falou para ela assim que há um vírus que vem daqui dos Estados Unidos e contamina o mundo, e que contaminou o Brasil também, que é o vírus desse wokeismo, desse progressismo. Vários vírus, né? Eu chamo a atenção, inclusive, para o vírus da juristocracia. Você toca nisso. Aí você fez um adendo que deixou ela um pouquinho mais confortável. Falei assim, não, mas tem as coisas boas que vêm daqui dos Estados Unidos também. É verdade. Mas a gente não pode esquecer que parte do movimento de reação ao Bolsonaro e aqui ao Trump, né, que acabou ensejando as duas derrotas, que tem muitas similaridades entre os processos, não só o 6 de janeiro aqui do Capitólio com 8 de janeiro no Brasil. Inclusive, nós dois participamos daquele documentário da Epoch Times, que bem bacana a nossa audiência saber disso também, que eles estão fazendo um documentário que vai estabelecer um paralelismo, né, entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro no Brasil. Mas não somente essa questão dessa importação, como eu ouso afirmar, eu não sei se você concorda, que não é coincidência. Eu acho que os processos que acontecem com esse delay, com essa defasagem de 2 anos no Brasil, eles têm uma certa orquestração. E não é uma simples cópia, não é um imitar do que acontece nos Estados Unidos. Eu acho que é muito pior do que isso. Eu acho que existe realmente uma orquestração de fora para dentro, e tanto aqui nos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil. Não sei se você enxerga dessa forma. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil.
Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?